E não é que os grandes clubes serão multados caso resolvam poupar jogadores no Campeonato Carioca? Salve, salve galera do Futeboteco, eu sou Rodolfo Gomes e eu estou aqui para falar a respeito disso. Afinal, a FERJ divulgou o seu regulamento do Campeonato Carioca, no qual consta que clubes serão multados caso resolvam poupar jogadores a partir da quarta rodada da Taça Guanabara. É isso mesmo, um campeonato estadual completamente esvaziado, sem interesse do público, um campeonato que cada vez mais, campeonatos estaduais como um todo, cada vez mais não tem mais todo aquele tesão de você ganhar por parte dos torcedores, ainda mais no Rio de Janeiro, que existe um desequilíbrio de forças muito grande do Flamengo para os demais. É claro, o Fluminense está fazendo um campeonato brasileiro espetacular, a gente sabe disso, pode incomodar, mas se você olha para as outras principais forças como o Vasco, brigando para não cair, o Botafogo já rebaixado, a gente já dá a entender qual que é a força real desse estadual, cuja característica dos times do interior está completamente arrebentada, né? A gente pode ver que os times do interior do Rio de Janeiro não incomodam mais absolutamente ninguém. As próprias divisões inferiores dos campeonatos nacionais mostram que os clubes do Rio de Janeiro, os do interior, estão completamente à mercê do cenário nacional hoje, que ainda aumenta mais o desequilíbrio desse estadual. E ainda assim, com um calendário completamente achatado, com Flamengo disputando Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, tudo isso começando sem pré-temporada, tem que acabar até o final desse ano, num calendário completamente apertado, com competições importantes de seleção brasileira nesse meio tempo, tirando jogadores importantes do time. Isso certamente vai acontecer. Ainda assim, quando era o melhor cenário possível para se poupar atletas, para se manter com uma alta performance, que é o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, o Flamengo, por exemplo, e os outros grandes, é claro, não vão poder poupar. Isso é um completo absurdo e eu vou até ler o trechinho aqui do regulamento que deixa isso claro. O regulamento no artigo 41 diz: a associação que, sem justo motivo, assim reconhecido pelo DCO da FERJ, após a terceira, não quarta rodada da Taça Guanabara, deixar de utilizar sua equipe considerada principal, perderá o valor correspondente à totalidade da sua cota fixa e direito de transmissão. E caso já as tenha recebido ou não faça jus, pagará multa equivalente a esse valor, que será revertida em benefício dos demais clubes participantes do campeonato. Só que aqui não deixa claro como que essa multa pode ser colocada, porque fala que o time não pode abdicar da sua equipe principal. Tá certo, ele tem que jogar com o seu time principal, mas tem um limite de jogadores que eles podem poupar, ou eles não podem poupar absolutamente ninguém. Se de repente o Gabriel estiver cansado e o Flamengo optar por colocar o Pedro, ele pode ser multado porque o Gabriel é considerado titular? Isso precisa ser explicado, porque senão vai dar margem para acontecer aqui aquela famosa chinelada. O jogador vai alegar que está com uma certa dor, o departamento médico vai chancelar essa dor do atleta dizendo que ele não tem condição de jogo, e aí cada jogo você, em vez de poupar o time inteiro e jogar com o time B, você poupa um aqui, dois ali, três acolá, e é isso que vai acontecer, porque para você decidir isso no regulamento, você precisa ser muito mais objetivo do que subjetivo. Ah, você não pode jogar com o time B, você tem que jogar com a sua equipe principal. Mas qual vai ser esse critério? Qual vai ser esse critério? Isso precisa ser deixado muito claro. E ainda assim, independentemente de qual critério seja usado, isso para mim é um absurdo. É claro que o Campeonato Carioca tem hoje, no quesito TV, uma situação, ele vive uma situação atípica dos demais, até por conta do modelo que foi adotado pelo Marcelo Campos Pinto lá na FERJ, que os clubes resolveram abraçar. Ao invés deles fecharem um acordo por 50 milhões aí com a Globo, por todas as plataformas, eles resolveram fechar um acordo com a Record de 11 milhões para TV aberta e o resto de pay-per-view que será vendido. E claro, para você atrair mais pessoas para assinar esses campeonatos, é preponderante, é muito fundamental que na grande maioria dos jogos você coloca o seu time titular para atrair o interesse desse torcedor, correto? Então os clubes já têm isso na cabeça, que se eles quiserem vender bastante, eles vão ter que utilizar esse time principal. Agora, isso está colocado, estipulado em regulamento, prejudica demais o andamento do planejamento desses clubes. Porque em certo momento o Flamengo e o Fluminense, por exemplo, vão ter que conciliar a fase de grupos de Libertadores com o Campeonato Carioca. E aí você faz uma viagem para PQP, faz uma viagem para Colômbia, por exemplo, Bogotá, numa quarta-feira, numa quinta-feira, tem um jogo super importante à noite. Aí você tem um jogo no domingo do Campeonato Carioca contra o Bangu. E você tem um outro jogo no Maracanã, por exemplo, na quarta-feira da Libertadores. Nesse jogo do final de semana, você não vai poder colocar o seu time B, poupar para um jogo muito mais importante, muito mais relevante para o torcedor, porque isso está estipulado
em regulamento da competição. Isso é um escândalo, isso é um escândalo. E minha conclusão de tudo isso só foi acordado por conta dessa costura, desse contrato aí que os clubes fizeram fatiando os direitos de TV. Eu sou a favor de fatiar os direitos de TV, mas você deixar uma carga tão grande para ser vendida em pay-per-view, confiando que as pessoas comprem um campeonato totalmente sem a mesma importância de antes, e aí obrigar que os clubes escalem seu time principal para tentar reaver esse valor que eles ganhariam tranquilamente da Globo se não tivessem batido o pé, não é o modelo que eu acho que seja o mais inteligente. Sem sombra de dúvidas. Fecha com a Globo tudo, dá os direitos para ela, 50 milhões é uma grana bastante interessante, dificilmente, mesmo com o time titular, os clubes vão conseguir arrecadar tudo isso, dificilmente vão conseguir, entendeu? E não teriam essa obrigação. A Globo nunca colocou em regulamento que os clubes não podiam jogar com seus times reservas em estadual. Isso não existe. Tanto que o Campeonato Paulista, que a Globo tem contrato, não há nenhum tipo de cláusula desse tipo no regulamento, entendeu? Então, assim, me parece que esse acordo com a Record e picar os direitos do estadual para o pay-per-view, forçando inclusive com que o torcedor pague mais, além de prejudicar a vida do torcedor, porque muitas vezes você fala, mas pera aí, Rodolfo, eu sou torcedor, eu teria que pagar o Premier da Globo, mas muitas vezes você já é assinante do Premier porque você precisa assistir os jogos do seu time no Campeonato Brasileiro, por exemplo. Então você não precisa assinar um outro pacote, entendeu? E agora você vai ter que assinar um outro pacote, 50 mangos mensais para ver seu time, entendeu? Então assim, não faz o menor sentido, tá tudo errado no Rio de Janeiro, e quem vai se prejudicar com isso são os grandes clubes, que não vão arrecadar tanta grana assim, é bem verdade, e vão ser obrigados a usarem times titulares em jogos completamente desimportantes. Isso pra mim me soa como um verdadeiro absurdo, mas eu quero saber a sua opinião. Comenta aí o que você achou, porque sua opinião é super importante pra mim. Claro, se gostou do vídeo, deixa o like, se não gostou, pode dar o dislike aí, não tem absolutamente nenhum problema, eu quero muito saber o que você pensa sobre tudo isso, beleza? É isso, a gente vai se falando, grande abraço, até o próximo vídeo.